Lista para tirar mais nota na redação. O que você deve estar fazendo de errado que a sua nota não sai do lugar? Eu já vou falar logo de cara. Você deve estar focando o seu estudo naquilo que não vale tanta nota e eu vou te explicar agora. O que, por padrão, em várias provas, seja de vestibular, seja de concurso, seja para você que quer terminar os estudos, você deve realmente entender. Salve, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao canal Português Fácil. Já se inscreve aqui no canal fazendo um favor, porque isso me ajuda demais a gerar esse conteúdo gratuito para você. Se você tá na dúvida se faz sentido se inscrever ou não, beleza. Mas, no meio do vídeo, se você achar que tá bom, vai lá, pega o dedinho, se inscreva no canal. Fechado? Bom, vamos lá. Quando eu falo sobre lista para tirar mais nota em qualquer redação, por que eu posso falar essa parada de qualquer redação e não tem a ver com ser falastrão, só ficar falando coisas aleatórias? Eu vou te explicar exatamente. Por que qualquer redação? Eu tô falando de avaliações, não estou falando de colégio, tá? Se você... professor, mas não é qualquer redação. É verdade, hein? Agora você me pegou. Para a gravação. Mas, se o seu caso não é colégio, se o seu caso é, redação no sentido de Enem, vestibular, concurso público, tá? Presta bem atenção, é com você que eu tô falando, tá? Por quê? Em colégios, infelizmente, os professores distribuem notas, muitas vezes, que não são do jeito como a vida ela é. Como assim? Tem professor que coloca a mesma carga, a mesma exigência, para todas as coisas da redação e não funciona assim. Vou te explicar um pouquinho melhor. Vamos pegar, por exemplo, o Enem, tá? O Enem tem 5 critérios de correção. Esses critérios de correção, tá? Eles vão avaliar o quê? Eu vou falar de um jeito super simples, porque não é o foco nesse vídeo aprofundar, mas os 5 critérios eles são: primeiro, é a parte da gramática. Segundo, vai avaliar tema, estrutura da redação, repertório. Depois, vai avaliar o projeto do texto. Depois, vai avaliar as palavras de ligação, né, que a gente chama de coesão. E por último, propósito de intervenção, né? Beleza, são 5 critérios. Cada critério do Enem vale 200 e a redação vale 1000. Ou seja, esses 5 critérios, aparentemente, eles têm o mesmo peso, né? Mesma coisa põe em seja, são os mesmos critérios, tá? Só que aí, em vez de valer 200, cada critério vale 2. Beleza. Mas onde eu quero chegar? Olha só, galera. Quando eu falo em avaliar gramática, eu tô falando uma infinidade de coisas. Gente, olha a grossura do livro de gramática. Coloca aí, senhora editora. Olha o tamanho do livro de gramática. É muita coisa. É a ortografia, é a acentuação, é a pontuação, é a colocação pronominal, é a preposição. É muita coisa. É if. É muita coisa. Não vou nem conseguir ficar falando aqui, mas é uma bíblia mesmo da língua portuguesa. É muita coisa. Então, obviamente, o que acontece? Se eu tenho muita coisa para ser avaliada, cada erro meu, cada desconto, ele vai ser menor. Em contrapartida, eu vou de novo usar o exemplo do Enem. Lá na conclusão do Enem, ou a gente chama de propósito de intervenção, o que acontece na propósito de intervenção? Eu tenho 5 coisas: ação, agente, detalhamento, modo ao meio e finalidade. Só tenho 5 coisas. Ou seja, cada uma dessas coisas, elas valem 40 pontos. Então, errar uma dessas é perder muitos pontos. E ao mesmo tempo que acertar uma dessas é ganhar muitos pontos de uma vez. Deu pra entender o que eu quis dizer? Então, o que acontece que a galera não consegue aumentar a nota da redação, que a pessoa não consegue fazer a vida dela andar? É porque às vezes está jogando energia no lugar errado. Então, o que eu quero dizer? Qual é a lista para você realmente tirar mais nota da redação? Você deve sim estudar gramática, por exemplo? Sim, mas esse não tá no topo da nossa lista. Então agora eu vou começar a fazer a lista realmente para você anotar aí a partir de agora, que eu acho que o raciocínio já fez sentido para você. Fez sentido? Deixa o seu likezinho fazendo favor e se inscreva no canal aí, beleza? Então, primeira coisa que você deve estudar é a estrutura da redação. Parece simples, mas muita gente fica tão angustiado com ortografia, com acentuação, com outras coisas. É argumentação. Nossa, você precisa aprender a argumentar melhor. Tá, mas você sabe onde colocar isso? Como colocar isso? Não adianta você estudar argumentação, ler muito, ter repertório, se você não sabe onde colocar e como colocar. Então, primeiro de tudo, tá? Primeira coisa, estude muito a estrutura do texto. Isso tem que estar na tua cabeça. Tem que estar na tua cabeça a estrutura da redação que você vai fazer. Segunda coisa, quando for texto argumentativo, não confunda argumento com argumentação. Tem muita gente que confunde. Argumento é sempre um motivo que você vai colocar, mas não basta ter isso para sua redação ser boa. Você precisa ter uma argumentação. Então, esse item da lista, ele está mais especificamente ligado a quando o texto é argumentativo, combinado? Então, esse item 2 aqui é importantíssimo, tá? A gente está falando de não confundir argumento com argumentação, tá? Professor, mas você não colocou a lista como algo geral para qualquer redação? Sim, mas quando a gente está falando de Enem, Enseja, vestibulares, concurso, a maioria dos textos acabam sendo argumentativos. Não todos, mas a maioria. Então, por isso que eu resolvi colocar isso como segundo aqui da nossa lista. Terceiro item super importante que traz nota muito rápido é a coesão. O que é a coesão, galera? Entenda, coesão como ligação. Então, coesão são palavras que vão dar ligação no meu texto. Então, por exemplo, quando você coloca um além disso, né, para ligar um parágrafo no outro, uma ideia numa outra, né? Quando você usa conjunções
coisa lá, por exemplo, mas, no entanto, tal coisa. Então, são palavras que estão dando ligação no seu texto. Mas a coesão também é evitar a repetição. Então, quando você diversifica as formas de evitar essa repetição, isso é bom. Então, eu tô usando, por exemplo, um pronome, um ele, né? Ou eles. Eu tô falando lá, por exemplo, os estudantes, tal coisa. No lugar da palavra estudantes, eu uso a palavra eles. O eles é um pronome. Beleza. Mas agora, é só com pronome que eu evito repetição? Não, eu posso usar um sinônimo, né? Eu posso usar um apagamento. O que é um apagamento? Né? Eu posso falar assim, no entanto, muitas vezes preferem tal coisa. Opa, quem preferem? Às vezes o leitor já vai saber que tem a ver com os estudantes que eu tô falando lá atrás. Beleza? Então isso é um apagamento. Então, a terceira dica, super importante, é diversificar os elementos coesivos. E aí não se esqueça, entenda a coesão como palavras que vão dar ligação no texto, no parágrafo, nas suas frases, mas também entenda que coesão é evitar a repetição de palavras. Fechado? Maravilha? Então, com essas 3 coisas dessa lista, você possivelmente vai conseguir sim tirar mais nota em qualquer redação. Por quê? Quando eu falo de estrutura, quando eu falo de não confundir argumento com argumentação e quando eu falo de coesão, esses são os pilares que trazem mais nota com pouco esforço, tá? Eu tenho poucos itens que já trazem, se você acertar, muito mais nota. Fechado? Maravilha? Fez sentido? Então se inscreva aqui no canal fazendo favor e se der, dá um pulo no meu Instagram, @Thiago_Buranello com 2 L's. Beijo, abraço, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!